Provérbios, capítulo 4. Livro de Provérbios, capítulo 4, vamos ler do verso 10 ao 19. A criançada que está aí também, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Vamos ler do verso 10 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Vamos orar. Santo Deus, glorioso Deus, nós bendizemos o Teu nome aqui, Senhor, nessa noite, como fazemos, Senhor, por todos os dias. E ainda faremos, Senhor, pelos dias que virão, porque o Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado. O Teu nome é digno, só o Teu nome, só Tu, Senhor, és digno de toda a glória, todo o reconhecimento, todo o louvor. Clamamos aqui, Senhor, humildemente, que o Senhor nos assista nesse momento, onde nos debruçamos aqui diante da Tua palavra tão rica, tão preciosa. Ilumina os nossos olhos aqui, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, que essa palavra viva nos alcance no coração. Assim te pedimos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Queridos, esse texto, ele faz parte de toda uma instrução paternal que nós vemos no livro de Provérbios, desde o capítulo 1. Esse livro cuja autoria, a maioria dos estudiosos concorda que é de autoria do próprio Salomão. Ele mesmo assim se denomina, o autor se denomina como Salomão já no início do livro. E se você depois olhar direitinho, lá no capítulo 1, Salomão começa instruindo ao seu filho com esse cuidado paternal desde o capítulo 1. E essa instrução paterna ela vem continuando ao longo dos primeiros capítulos do livro de Provérbios, até chegarmos então no capítulo 4. E se você percebeu bem, o verso 10 que nós lemos, primeiro verso que nós lemos aqui, verso 10, ele começa com uma ordenança, com uma instrução, dizendo: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Essa instrução, esse comando que Salomão dá, que o pai ele oferece ao filho aí, no capítulo 10, ela consta de uma instrução paternal, uma instrução verbal. O filho é instado a ouvir as instruções do pai,
E se ele fizer isso, as consequências que virão em dar ouvidos à instrução do pai são consequências muito boas. As consequências de ouvir esses conselhos do pai são consequências boas. Veja o que diz aí, ainda o verso 10. Aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. Isso automaticamente nos lembra a promessa que é nos dada lá em Êxodo 20, no 5º mandamento, que é aquele mandamento que vem acompanhado de uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. De forma semelhante aqui a gente vê essa instrução paterna, ela vem também acompanhada de consequências, e essa consequência fala sobre os anos de vida que vão ser multiplicados, né? Uma expressão da bênção de Deus, da bênção pactual de Deus. Ouvir, andar nessas instruções que o pai oferece aqui ao filho, multiplicará os anos de vida desse filho, trará uma vida longa, uma expressão de bênção que as Escrituras nos trazem. Mas eu quero chamar sua atenção para o nosso contexto mais imediato aqui no capítulo 4. Esse capítulo ele é dividido nessas lições paternais aí, do autor de Provérbios. Ele divide o capítulo 4 aí, pelo menos em 3 blocos, ou em 3 sessões, em 3 instruções particulares. Volte seus olhos aí para o texto. Na Bíblia, veja bem, dos versos 1 ao 9 do capítulo 4, a gente tem uma primeira preleção aí desse pai, do verso 1 até o verso 9. Se você prestar atenção, o verso 1 e 2, ele tem, especialmente o verso 1, ele começa com uma ordem típica. Ouvi, filhos, a instrução do pai, estais atentos para conhecerdes o entendimento. Começa com essa ordem típica aí. A segunda sessão é a sessão que nós lemos, essa que começa no verso 10, que também começa com essas mesmas palavras, com essa mesma ordem típica. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. E mais à frente ainda, no verso 20, uma terceira sessão, então, que fecha o capítulo, é mais uma preleção do pai, que começa também com esse mesmo tipo de introdução. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. A primeira preleção, a ênfase, né, essa que vai do 1 até o versículo 9, a ênfase do pai está em fazer com que o filho perceba a importância de adquirir a sabedoria. Depois você pode ler com mais atenção em casa. Esses versículos até o versículo 9 falam sobre a importância de adquirir a sabedoria. O pedaço que nós lemos aqui, esse segundo momento, já é uma instrução que diz respeito a uma caminhada, ao caminho, a uma conduta de vida, a um caráter, não apenas uma situação pontual, uma atitude pontual de adquirir a sabedoria, mas por toda uma caminhada manter-se, agarrar a essa instrução paterna. E a última sessão, a ênfase está então em não se desviar. Tendo alcançado, tendo obtido essa sabedoria e caminhando nesse caminho de sabedoria, o filho então é instruído a não se desviar do caminho da sabedoria, dos versos 20 ao 27. E como algumas características dessa instrução, perceba que o verso 1, ele diz o seguinte: ouça, filhos, a instrução do pai. Essa palavra instrução é uma palavra que tem o seu equivalente a treinamento. É a atitude do pai de treinar o filho, de ensinar o filho. Pode ser traduzido também como disciplina. É aquela disciplina que forma o caráter do filho, que não apenas ensina o caminho, a disciplina formativa, mas também um tipo de disciplina que corrige, né? Esse tipo de treinamento
é o que ele chama então de instrução do pai. E essa instrução, lá no verso 1 aí do capítulo 4, ela é endereçada aos filhos. Isso nos faz entender que, e especialmente ali no contexto da cultura judaica, que essa instrução paterna, ela é uma instrução que é dirigida aos descendentes. Na cultura judaica, os filhos diz respeito aos netos, né, aos filhos, aos netos e até aos bisnetos. Então esse pai, ele diz, meus filhos, e aí ele está se reportando ao filho imediato, mas também aos netos que viriam e até aos bisnetos depois. Essa instrução paternal, ela é uma instrução que, no verso 3, a gente vê que ela tem credibilidade. É uma instrução que tem credibilidade porque é um ensino antigo. O argumento que ele usa aí, olha, quando eu era filho, em companhia de meu pai, verso 3, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, e aí ele prossegue detalhando essa instrução do pai. Ou seja, o autor ele está querendo mostrar, olha, esse conselho que eu vou te dar agora, essas instruções não são instruções novas, são instruções antigas, recebi do meu pai, quando eu era filho, na companhia de meu pai, ele me instruía, tenro e único, na companhia da minha mãe, e veja a linguagem amorosa. Essa não é uma instrução técnica, essa não é uma palestra, essa não é um treinamento aqui de um coach, essa é a instrução de um pai. Né? Um pai que se dirige ao seu filho amado, né? na linguagem aí do verso 3. Quando eu era tenro e único, essa palavra único, quando eu era tenro e amado, né? Fala desse cuidado amoroso, e essa instrução bíblica desse pai, ela denota um cuidado de pai, um cuidado amoroso desse pai com o filho. Então é nesse contexto, querido, que o capítulo segue, então a gente chega no texto da nossa meditação nessa noite, verso 10. Essa instrução paterna, ela aponta para um caminho. E no verso 11, a gente lê ele prosseguindo, iniciando a sua instrução, dizendo, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E aqui é importante a gente, de saída, entender o que é essa sabedoria que é tão recorrente, essa expressão, essa palavra sabedoria, que é tão recorrente no Antigo Testamento, mas especialmente recorrente nos livros chamados livros de sabedoria, ou livros sapienciais. O livro de Provérbios, essa palavra é muito repetida, a palavra sabedoria, mas também no livro de Jó e no livro de Eclesiastes. Esse é um substantivo feminino que está no singular e que tem, basicamente, no Antigo Testamento, 3 significados principais que estão interrelacionados. Quais são esses significados? Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, a sabedoria, ela tem uma ideia de habilidade para fazer alguma tarefa específica. Curiosamente, hoje pela manhã, no nosso texto da leitura sequenciada, apareceu essa palavra lá, quando falou sobre o tabernáculo, e Deus ele separou alguns artistas, alguns homens com habilidade específica para fazer determinado serviço, determinada arte, determinado trabalho. A palavra que aparece lá é a palavra sabedoria, essa mesma palavra sabedoria, que a gente poderia traduzir como habilidade técnica, como capacidade, como aptidão para fazer determinada coisa. Talvez no campo das artes, talvez no campo do aconselhamento, talvez na área da administração das coisas públicas. A Bíblia usa essa palavra sabedoria. Mas um segundo significado seria sabedoria como
agudeza intelectual, como inteligência, como conhecimento ou discernimento. E aqui ligada mais de fato ao intelecto, ao discernimento. O homem sábio no Antigo Testamento é esse homem que tem discernimento para as coisas da vida. Então sim, tem a ver também com o intelecto, com o conhecimento, com a inteligência. Porém, especialmente aqui em Provérbios, sabedoria, e em toda a Escritura, a sabedoria ela tem um sentido muito mais amplo do que apenas o conhecimento intelectual. Existe um teólogo do Antigo Testamento, um estudioso do Antigo Testamento, Gerhard von Rad, que ele diz acerca da sabedoria o seguinte: a sabedoria consistia em saber que no âmago das coisas, preste bem atenção nisso, era aqui que eu queria chamar sua atenção. No âmago das coisas há uma ordem em ação, de maneira silenciosa e, na maioria das vezes, raramente notada, ocasionando um equilíbrio de acontecimentos. Em outras palavras, a sabedoria consistia em você perceber que, nesse universo criado, na natureza, nas coisas que Deus criou, existe uma ordem que faz esse universo funcionar bem. Essa ordem, muitas vezes, essa ação que rege o universo, ela é silenciosa. A maioria das pessoas, ou na maioria das vezes, nós não conseguimos notar, mas o sábio é aquele que consegue perceber esse equilíbrio, essa ordem que está presente na criação de Deus. Descobrindo essa ordem, o sábio age, então, em harmonia com a ordem universal das coisas, que sustenta esse universo. Ser sábio, portanto, de acordo com essa teologia aí do Antigo Testamento, ser sábio é agir em harmonia com essa ordem universal, é ter uma conduta ou uma atitude apropriada para com a realidade. É a gente enxergar a realidade, perceber que existe uma ordem que passa ali pela realidade e a gente agir em harmonia com esse equilíbrio, com essa ordem. Em suma, o indivíduo é bem-sucedido quando ele age conforme os desígnios de Deus e os planos de Deus para o mundo. A sabedoria, portanto, significa conformidade com a ordem criada por Deus e negligenciar, perceba bem, negligenciar o modo como Deus estabeleceu as coisas, negligenciar a ordem estabelecida por Deus de como as coisas devem andar de forma prática. Quando Deus diz que uma coisa é boa, nós acharmos que essa coisa é boa. Quando Deus considera algo ruim, a gente achar aquela coisa ruim. O modo como Deus estabeleceu que as coisas devem funcionar, a gente simplesmente agir em harmonia com esse modo de funcionamento estabelecido por Deus. Se a gente age em conformidade, o Antigo Testamento considera essa pessoa como alguém que é sábio. E, por outro lado, negligenciar a ordem de Deus para o universo, negligenciar a vontade de Deus é algo que conduz o ser humano para o caos, conduz o ser humano para uma tragédia de vida, conduz o ser humano para consequências desastrosas, tanto para ele mesmo, mas também para as pessoas que o cercam. Ok? Negligenciar a ordem de Deus é você negligenciar e rejeitar a sabedoria. Em resumo, percebe-se que a pessoa com a sabedoria bíblica tem mais do que perspicácia intelectual. A sabedoria bíblica, ela envolve uma perspectiva espiritual que impregna todas as partes da vida, todas as áreas da vida. Ser sábio é ter essa percepção espiritual do mundo que nos cerca. A pessoa verdadeiramente sábia, portanto, é a pessoa piedosa. Quem é o sábio para a palavra de Deus? É o homem, a mulher que é piedoso. É o homem que enxerga as coisas a partir das lentes do Senhor, da ordem que Deus estabeleceu para o mundo. A pessoa que reconhece
a superioridade de Deus. Existe um Deus que é superior, ele é divino, a divindade pertence a ele, eu sou criatura e então eu me curvo. A postura esperada, adequada para mim, é que eu me curve e me renda a essa ordem estabelecida por Deus com temor. Essa resposta humana com humildade, com obediência aos mandamentos, uma resposta de reconhecimento, de adoração a esse Deus que governa o universo. E a prova disso é que o capítulo 9 desse mesmo livro de Provérbios, no versículo 10, afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então veja, quem é o sábio para a palavra de Deus? É o homem que é piedoso, é o homem que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Ainda no capítulo, nesse mesmo capítulo nosso aqui, capítulo 4, volte seus olhos para o verso 7, o que é que diz? O princípio da sabedoria é... Há uma definição aqui. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Então, o livro de Provérbios e esse pai aqui que se dirige aos seus filhos, ele convoca, ele conclama os filhos a adquirir a sabedoria, a andar em conformidade com a vontade de Deus. Esse primeiro bloco, então, querido, que vai, se você perceber aí, do versículo 10 até o verso 13, do verso 10 até o verso 13, nós temos, então, o pai aconselhando o filho a andar pelo caminho da sabedoria. Do verso 10, nosso texto ele é dividido em 3 blocos. Quero que você perceba isso. O primeiro bloco ele está aí dos versos 10 ao 13, onde o pai aconselha o filho a andar pelo caminho da sabedoria. O verso 12 diz assim: em andando por elas, pelas instruções do pai, andando por essas veredas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Veja, andar na sabedoria traz bons frutos para a nossa vida. Meu filho, ande pela sabedoria, isso vai fazer com que você não tropece. Isso vai trazer bons frutos, vai evitar tropeços na sua vida. O verso 13, ele diz assim: retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Essa instrução, meu filho, ela é poderosa, ela é preciosa para você. Ela é a tua própria vida. Não rejeita essa sabedoria, não rejeita a instrução, meu filho, porque ela é a tua vida. Negligenciar a instrução do pai é perigoso. Negligenciar essa sabedoria que a palavra de Deus nos oferece, nos aponta, é algo desastroso, é perigoso. Por isso você deve, os verbos que ele usa aí no verso 13, você deve reter a instrução. Perceba, você deve reter, você deve guardar com você, meu filho, pela sua vida inteira, por essa caminhada inteira. Retenha a sabedoria, agarre essa sabedoria, vigie, seja vigilante, guardando isso, porque é o que você tem de mais precioso. Isso é uma questão de vida ou morte, em outras palavras. A sabedoria, essa instrução, é a tua vida. Então se agarra com ela, meu filho. Essa é a instrução do pai nesse primeiro bloco aí. Um bloco que é, digamos, é um bloco positivo. É um bloco que o pai, ele aconselha o filho a andar pelo caminho da sabedoria. Mas a partir do verso 14 e até o verso 17, a gente tem uma leve mudança. Uma mudança de direção aí, porém, dentro dessa mesma instrução paternal. Dentro dessa mesma instrução amorosa do pai, há uma mudança de tom aí, porque a partir desse verso 14, nós temos aí, digamos, uma orientação mais negativa. Perceba, volte seus olhos aí para o verso 14. Não entres
na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Veja, a ordem agora é negativa, é uma ordem proibitiva, é uma ordem que utiliza aí de uma negativa, um comando negativo. Não entre nessa vereda dos perversos, não entre nesse caminho ruim, nesse caminho dos perversos. Há aqui, queridos, uma ideia que contrasta com o bloco anterior. O bloco anterior muito mais positivo, né? Apontando o caminho certo. Esse bloco aqui destacando o caminho negativo, o caminho que você não deve entrar, não deve seguir por ele. E aí o autor de Provérbios ele se expressa com ordens que são negativas. Veja o verso 14. Não entres, nem sigas. Evite, verso 15. Não passes, desvia-te. Veja, são sinônimos aqui textuais, né? Todos eles com uma conotação negativa. Porém, mesmo sendo sinônimos, se parássemos para perceber aqui como esses sinônimos, apesar de terem ideias semelhantes, eles também têm as suas conotações diferentes. Na verdade, veja, o pai diz para o filho não entrar, nem seguir pelo caminho. Veja, evite entrar por esse caminho. Evite entrar. Não siga por esse caminho. Evite o caminho, não passe por ele. Desvie. Se você estiver percebendo aí que o caminho é esse, é o caminho dos perversos, pega outro caminho, se desvie desse caminho. E o contraste aqui no livro de Provérbios, ele é um recurso que é muito acionado pelo autor, e ele tem um objetivo. O objetivo do contraste, quando você pega duas coisas diferentes, né, esse caminho da sabedoria, e logo em seguida, de propósito, esse pai ele coloca o caminho dos perversos junto. Colocar coisas opostas juntas, esse contraste é um dispositivo pedagógico. É algo que tem uma intencionalidade de ensinar. É um dispositivo pedagógico que quer motivar uma ação apropriada nos seus ouvintes. Percebe isso? Não é em vão que ele está aproximando dois caminhos tão diferentes, o caminho da sabedoria e o caminho dos perversos. O que é que ele quer com isso? Ele quer motivar naquele que está ouvindo essa preleção aqui, motivar uma ação apropriada, condizente, uma ação adequada em resposta a essa fala do pai. O verso 16 e 17, então, ele traz uma justificativa. Pois os perversos, eles são inteiramente dedicados ao mal. Veja o que diz os versos 16 e 17. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Aqui o autor de Provérbios ele está construindo toda uma cena, e ele tem um objetivo em construir essa cena. Ele está detalhando como é que é o caminho dos perversos, como é o modo de vida dos perversos. Isso deve servir de alerta para esse filho que está ouvindo. Isso deve servir de alerta para todos nós que estamos ouvindo esse contraste estabelecido aí. Os perversos, eles têm um pacto com o mal. Os perversos, eles têm uma inclinação, um coração inteiramente devotado ao mal, uma dedicação intensa para com esse mal. Até mesmo na hora de dormir, né, eles não dormem se não fizerem o mal. Eles se alimentam da impiedade, né? Os perversos, eles elogiam, eles se aprofundam, eles recomendam, como diz Paulo aos Romanos, né? Não só fazem o mal, mas também recomendam, elogiam aqueles que os praticam. Não dormem se não fizerem o mal. E o pai então constrói essa imagem visando provocar horror no filho. Qual é o objetivo desse contraste? É causar uma repulsa,
é fazer uma cena tão pitoresca, uma cena tão escabrosa. Perceba, meu filho, olhe, o caminho dos maus é esse. Esse é o modo que eles agem. Eles não dormem sem pensar em violência. Eles se alimentam disso todos os dias. Não entra nesse caminho, evita esse caminho, passa de largo, se desvia disso aí. Qual é o objetivo desse pai? É causar horror, é causar repulsa, é fazer com que o filho recue e não entre jamais no caminho dos perversos. Porque esse é um caminho que traz destruição. E aí, os versos 18 e 19, então, eles são o bloco final dessa pequena instrução paterna. De certo modo, eles concluem esse pedaço aí dessa instrução quando ele fala sobre esse caminho da sabedoria. E aí, um novo contraste é estabelecido aqui nessa preleção amorosa do pai. Veja comigo. Vou chamar você para ler junto comigo esses dois versos, pode ser? Versos 18 e 19, vamos ler todos juntos? Mas é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Veja, ele diz assim, a vereda dos justos. Aqui novamente ele retoma aquele primeiro bloco. Ela é como a luz da aurora. Eu lembro quando eu era acho que do terceiro ano do ensino médio, eu morava em São Luís do Maranhão e naquele ano ali o governo estabeleceu lá o horário de verão. Eu estudava de manhã e aí tudo ficou uma hora mais cedo, né? O horário da escola era uma hora mais cedo. E eu tenho essa lembrança muito viva, né? De acordar de manhãzinha, o que era, por ser já mais próximo ao norte, né? Já no Maranhão, já é uma cidade que o sol ele aparece mais tarde já do que em Recife. Em Recife amanhece mais cedo, está iluminado mais cedo. E ainda mais no horário de verão, isso ficou muito marcado, que eu saía para a escola, para ir pegar o ônibus para ir para a escola, e estava tudo escuro ainda, né? E aí já no ônibus, já perto da escola, é que começavam os primeiros raios do sol ali a iluminar aquela manhã de estudos para mim, né? E é basicamente isso que o autor ele está colocando aqui. Veja, meu filho, o caminho dos justos, ele é como a luz da aurora, que começa ali, a aurora, né? Imagina, o dia está começando ali cedinho, né? E começa ali naquele climinha escurinho, né? No escurinho, e à medida que as horas vão passando, você começa a enxergar cada vez mais. Você começa a ver as coisas com mais clareza ainda, até que se torna ali o dia perfeito, o dia claro, o dia completo. E aí você enxerga tudo plenamente, a plena luz do dia. Esse é o caminho da sabedoria. É esse caminho que, quanto mais a gente caminha nessa vida de piedade, quanto mais a gente caminha em conhecer o Senhor, quanto mais a gente se ajusta ao modo como Deus estabeleceu que deve ser a vida humana, mais e mais a nossa vida vai sendo iluminada. Todas as áreas da vida vão sendo iluminadas por essa luz do Senhor. E a vida do cristão corresponde justamente a essa caminhada na luz, uma caminhada de luz crescente, uma luz que começa ali como a luz da aurora, mas que depois, à medida que os anos passam, a gente não fica estagnado. O cristão não é chamado para viver estagnado, mas ele vai crescendo cada dia mais e enxergando a luz ainda melhor, enxergando a vida com mais clareza. É uma vida que pressupõe progresso, pressupõe crescimento. O caminho da sabedoria é esse caminho que ilumina o ser humano e que faz a gente crescer, a gente progredir. Mas, em contraste, ele diz então no verso 19, o caminho dos perversos é como a escuridão.
nem sabem eles em que tropeçam. Não é assim. Não é assim que nós caminhávamos na escuridão, sem saber nem onde é que a gente tropeçava. Mas, querido, como nós vimos, a sabedoria bíblica, ela não é algo apenas intelectual. Ela não se trata apenas de adquirir informações aqui no nosso cérebro. Não se trata apenas de algo cognitivo, de saber o caminho correto, né? Saber com a mente do caminho correto. Não significa que eu vou conseguir caminhar por esse caminho correto. Não é verdade? Saber da direção correta não significa que a gente vai conseguir caminhar por esse caminho da sabedoria. Por quê, queridos? Porque nós fomos totalmente estragados pelo pecado. O pecado nos corrompeu em todas as nossas faculdades. Isso nos leva, então, ao ponto mais importante dessa nossa reflexão aqui nessa noite. Andar no caminho da sabedoria só é possível se nós conhecermos, se a nós for revelado, esse que veio até esse mundo aqui, aquele que é a própria sabedoria. Andar no caminho da sabedoria só é possível por meio do Senhor Jesus Cristo e em Cristo, em toda essa caminhada. Não há jeito, não há como nós caminharmos esse caminho tão excelente que o Pai quer que nós andemos, que o nosso Pai Celeste quer que nós caminhemos, se não for por meio de Cristo, pela obra de Cristo, pelo agir de Cristo nas nossas vidas. Somos totalmente necessitados da iluminação desse que, como nós lemos em João capítulo 1, esse que veio e ele é a luz de todo homem. Esse que, diante da luz do Senhor, não resta treva nenhuma. Ele veio iluminar todo homem. Ele nos iluminou, então porque Cristo nos iluminou, por causa da graça de Cristo que nos alcançou, por ter o Senhor Jesus Cristo graciosamente se revelado a nós, nós então podemos caminhar nesse caminho de sabedoria. O Senhor Jesus Cristo é a porta, mas o Senhor Jesus Cristo também é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A sabedoria em Provérbios, querido, ela é personificada, especialmente no capítulo 8, que é o capítulo ali que, de forma clara, né, de forma emblemática, a sabedoria ela atua ali em toda essa forma poética da escritura de Provérbios como uma pessoa. E essa pessoa, os estudiosos são unânimes em afirmar que esse capítulo 8 de Provérbios, ele é um prenúncio vivo do Senhor Jesus Cristo. É a Cristo que ele está apontando ali, ao falar da sabedoria. Veja o que diz, passe algumas páginas da sua Bíblia, querido, por gentileza. Provérbios 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Veja, a sabedoria aqui personificada. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Corra seus olhos agora para o verso 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram, me acham. Os que me procuram, me acham. Veja, a sabedoria está falando como uma pessoa. E aqui nós temos um vivo prenúncio aqui do próprio Senhor Jesus Cristo. Você se lembra o que disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, dos versos 7 ao 8. Ele disse, de forma muito semelhante ao que a gente encontra aqui nesse verso 17 de Provérbios capítulo 8. Lá em Mateus, o Senhor Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a quem bate, abre-se-lhe-á. Quem é que estava, meu querido, lá no princípio de todas as coisas? Nós lemos aqui no início do culto.
quem estava no princípio com Deus e pelo qual, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós sabemos que o Verbo, o Senhor Jesus Cristo, é quem estava com Deus lá no início de tudo, lá na criação. E sobre isso também é afirmado acerca da sabedoria. Provérbios 3, versículos 19 e 20, diz assim: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. 1 Coríntios 1, versos 20 e 25. 1 Coríntios 1, de 20 a 25, o apóstolo Paulo diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em resumo, querido, a sabedoria bíblica é aquela sabedoria que olha para o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. O sábio, o homem sábio, a mulher sábia, é aquele que olha para Cristo e se rende, se curva diante de Cristo. É aquele que ouve o Senhor Jesus Cristo e se curva diante dos seus ensinamentos. É aquele que se rende diante daquele que é o Rei, que reina eternamente. E eu quero encerrar então com 3 breves aplicações aqui, brevíssimas aplicações aqui para as nossas vidas. Em primeiro lugar, se você está aqui, né, e você não conhece o Senhor Jesus Cristo, você precisa conhecer esse Senhor Jesus. Você precisa conhecer aquele que é a sabedoria de Deus. Ouça o ensino do Evangelho, clame pela graça de Cristo, procure por Cristo, submeta-se às palavras de Cristo, arrependa-se dos seus pecados e clame pelo perdão do Senhor Jesus Cristo. Essa é a postura de sabedoria. Diante da mensagem do Evangelho, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos cabe é curvar, o que nos cabe é nos render, o que nos cabe é crer no Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, talvez, você é alguém que já conhece o Senhor Jesus, mas se encontra nessa noite aqui com o coração de algum modo endurecido, com o coração que está buscando novamente conduzir a sua vida de acordo com a loucura desse século, de acordo com os pensamentos da nossa época, de acordo com as suas próprias ideias. Talvez você esteja sentindo seu coração duro ali, não sabe muito como resolver. O conselho da palavra do Senhor para nós, queridos, é: desista de viver independente de Cristo. Se arrependa da sua rebeldia, porque não há sabedoria longe do Senhor Jesus Cristo. Não há sabedoria longe de Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. O sábio é aquele que se rende, que abandona a sua pretensão de independência e se rende ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, querido, se pela graça de Deus você está andando nos caminhos do Senhor, nos caminhos da sabedoria, permaneça, se entregue ao discipulado bíblico, continue a crescer, imite o caminho de Cristo, siga a Cristo, ande nos caminhos de Cristo, convide outros para seguir o Senhor Jesus Cristo,
Sirva a Cristo. Confie a sua vida totalmente a Cristo, porque Ele é o caminho. O Senhor Jesus é a sabedoria de Deus. Amém. Vamos orar?